Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 26 de junho. Hoje, o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que põe em prática a palavra de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos irão dizer assim: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos muitos milagres em teu nome. Mas eu direi: aparta-te de mim, todos vós que praticais o mal. Porque aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, vieram os ventos e deram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as põe em prática, é um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, vieram os ventos, deram contra aquela casa e a casa caiu e a sua ruína foi fatal. Por isso eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, este aí é que entrará no reino dos céus. Depois de ter terminado o seu ensinamento, todos ficaram muito admirados com os ensinamentos de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui, eu e você, para sermos alimentados pela força da palavra de Deus, pela vida de Deus que emana de sua palavra. E cada vez que nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós vamos buscar aquela seiva que vai reabastecer as nossas energias, que vai nos conceder o discernimento necessário e principalmente a força de Deus para combatermos o bom combate. Na primeira leitura de hoje, ainda do livro do Gênesis, nós refletimos sobre o nascimento do filho de Abraão. A promessa que Deus realizara se cumpriu, que Deus prometeu se cumpriu. Por isso, nesse momento agora, nós entramos nesse mistério de Deus que se realiza na existência de duas crianças, o filho da escrava e também o filho da mulher livre. Coisa que depois o apóstolo Paulo vai ensinar, nós não somos o filho da escrava, nós somos o filho da mulher livre, porque pertencemos à descendência do Senhor. Vivemos sobre ele, nos movemos por ele e morremos também por ele, por causa desta liberdade de filho que Deus nos concedeu. Mas essa liberdade também ela exigirá de mim e de você compromissos muito sérios em sermos fiéis àquilo que nós prometemos ao Senhor. E o que o Senhor espera de mim e de você é que sejamos fiéis, ainda que carreguemos as nossas fraquezas humanas, ainda que experimentemos em nossa vida as forças das contradições, das incoerências, dos pecados, porque nenhum ser humano está isento. Nós cristãos carregamos todas as fraquezas humanas também dos outros seres humanos. E nós consagrados também carregamos todas as debilidades, todas as fraquezas dos outros seres humanos. E assim confiamos mais na misericórdia de Deus e mais no poder. Porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. E o Senhor vai nos recordar: basta-te a minha graça. No evangelho de hoje, nós encontramos Jesus ainda educando o coração dos seus discípulos e ele começa a dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é um balde de água fria na fé de muita gente, e principalmente também a minha. Isso aí é um balde de água fria, porque não são os nossos títulos, não são as nossas dignidades, não são as nossas tradições, não são os nossos cultos. Mas vai dizer Jesus, é tão só se nós cumprimos a vontade do Pai que está nos céus. Se nós praticamos a vontade do Pai que está nos céus.
E ele vai começar afirmando coisas muito interessantes, né? Por exemplo, naquele dia, alguns irão dizer assim ao Senhor: nós expulsamos demônios em teu nome. Isso aí é a segunda, né? Porque ele vai dizer: nós realizamos milagres em teu nome, nós profetizamos em teu nome. E aí a hierarquia é esta: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres em teu nome. Veja só que são carismas muito ansiados pelos cristãos de hoje. Muito ansiados, serem profetas e profetizar em nome do Senhor. Expulsar demônios em nome do Senhor. Realizar milagres em nome do Senhor. E isso pode causar na pessoa uma vaidade tão grande, uma vanglória tão grande, que ela passa a cultuar-se a si mesma, pensando que o poder é seu, que a glória é sua. E assim, consequentemente, o aplauso é seu, a glória é sua, o reconhecimento é para a pessoa. Daqui os ministérios, então, sendo desviados da sua natureza, da sua finalidade. Quando eu e você procuramos instrumentalizar estes ministérios concedidos pelo Senhor, profetizar em nome do Senhor, expulsar demônios em nome do Senhor, realizar milagres em nome do Senhor e assim angariarmos dinheiro. Ganharmos dinheiro para vender esses dons que Deus concede a mim e concede também a você. Então aqui agora está o desequilíbrio carismático. Aqui agora está o desvio de finalidade dos carismas e dons. Então essa pessoa pensará que está realizando tudo em nome de Deus e o Senhor diz não. Naquele dia eles me dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres em teu nome. E contraditoriamente o Senhor dirá: aparta-te de mim, todos os que praticam o mal. Aparta-te de mim, todos vocês que praticam o mal. Jesus é a verdadeira rocha. Jesus é a rocha. E a palavra de Jesus é a rocha firme. Por isso diz Jesus: aquele que cumpre a vontade do meu Pai é aquele que, ao ouvir a minha palavra, a põe em prática. E é como aquele homem inteligente, sábio, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É a palavra e o ministério que é construído sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental. Em outra pedra nós não vamos edificar nada. Em outra pedra angular nós não vamos edificar nada. Mas somente em Jesus. Os ministérios são edificados em Jesus. O profetizar, o expulsar demônio e o realizar milagres. E tudo isso só pode ser realizado se nós estivermos inseridos no Senhor. Se nós estivermos edificados nesta pedra firme, nessa rocha firme, que é a palavra de Jesus, e que nada pode destruir, nem as avalanches, nem as tempestades, nem os maremotos, nem as guerras, nem a fome, nem a perseguição. Nada pode abalar aqueles que têm a proteção de Deus. Nada pode abalar. Por isso Jesus vai dizer com autoridade, né? Que o evangelho termina assim: Jesus ensinava essas coisas e todos ficavam muito admirados, porque ele não ensinava como os fariseus, que ensinavam, mas não praticavam. Porque é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore de Jesus. E também os profetas nós vamos conhecer através dos frutos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a regressarmos ao Senhor, a retornarmos ao Senhor. E quantas vezes isso será um processo doloroso, tanto para mim quanto para você, porque não há anestesia. A conversão é um processo, às vezes, muito doloroso, que vai exigir de mim e de você uma batalha muito forte, muito cruel, onde nós contaremos mais com o poder de Deus do que com a nossa palavra. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.